Trabalho como recepcionista de um cinema há 3 anos. E agora ficou óbvio para mim que as regras desse cinema em particular estão um pouco fora do normal. Ok, é brincadeira. Eles são completamente loucos. Mas você mesmo pode julgar isso. Antes de começar, apenas um breve histórico. Meu nome é Shawn, tenho 21 anos e trabalho nesse emprego há 3. Há 2 razões pelas quais acabei aqui e por que não fui embora, mesmo depois de perceber o quão ferrado é esse lugar. A primeira é que não são muitos os empregadores que contratam pessoas que abandonaram o ensino médio com antecedentes criminais por furto e porte de drogas. Tomei algumas decisões ruins no início da minha vida, e embora eu esteja no caminho certo agora, minha vida foi marcada para sempre por essas escolhas infelizes. O segundo motivo é o pagamento. O trabalho de um recepcionista de cinema é verificar ingressos, limpar as salas e verificar se todos os filmes estão funcionando bem. Normalmente, os funcionários ganham um salário mínimo, se tiverem sorte. Eu, por outro lado, recebo o mesmo salário que o gerente de qualquer espelunca normal. Embora quando você leva em conta as coisas com as quais tenho que lidar todos os dias, trabalhar aqui se torna muito menos interessante. Mas nenhum de vocês realmente se preocupa com isso, né? Você está aqui pela história e não vou te decepcionar. Então, aqui estão as regras do cinema em que trabalho. Regra número 1. Nunca, jamais abra a porta da sala 3 depois que o filme começar. Parece simples, né? Essa regra e a hora em que quase a quebrei foram os primeiros sinais que tive de que esse cinema não era 100% normal. Mesmo sabendo sobre a sala 3, você ficará tentado a entrar. A sala é inteligente e tentará enganá-lo de qualquer maneira. Você pode ouvir algo vindo de dentro. Pode ser abordado por alguém querendo que você a abra, mas você nunca deve fazer isso. A primeira vez que quase entrei na sala 3 foi apenas uma semana depois de ser contratado. Eu tinha lido as regras, claro, e fiquei confuso com elas, mas não as questionei. Eu precisava muito desse trabalho. Se eu tivesse que suportar algumas regras extravagantes e misteriosas para receber meu contra-cheque, então que fosse assim. Eu estava limpando o saguão principal, onde fica a entrada para as salas individuais de projeção, quando ouvi o bater de algo em uma superfície dura, e estava vindo da sala 3. Corri para a porta. Estava claro que algo estava errado por dentro. Uma fina nuvem de fumaça estava saindo de baixo. A batida estava mais alta agora, como se alguém estivesse batendo na porta por dentro com os punhos. A maçaneta girava, chacoalhando na junta, enquanto a pessoa do outro lado tentava desesperadamente sair. Olá? Eu gritei, pressionando meu ouvido na superfície plana da porta. Deixe-nos sair! Ajude a gente! Veio uma voz do outro lado. Era a voz de uma mulher. Terror audível em cada palavra. Eu podia ouvir um leve som sibilante, como um vento forte em um túnel. Levei um segundo para perceber o que era. Fogo. Tá tendo incêndio, a porta tá bloqueada. Você tem que nos deixar sair. A mulher gritou desesperadamente. A fumaça que saía debaixo da porta era escura. Tossi quando ficou presa na minha garganta. A batida de punhos do outro lado recomeçou. Deixe-nos sair, por favor, deixe-nos sair. Peguei a maçaneta da porta. Qualquer pensamento sobre regras na minha cabeça se foi. Havia pessoas lá que precisavam da minha ajuda. Uma mão saiu de trás de mim e agarrou meu braço. Eu pulei em choque, me virando. Era David, o dono do cinema. Eu só tinha falado com ele na minha entrevista para o cargo, onde ele me pareceu um homem calmo, mas distante. Agora, ele estava furioso, a raiva gravada em cada linha de seu rosto. Tá tendo um incêndio ali, chefe. A porta tá trancada, precisamos tirá-los. O incêndio? David riu para si mesmo e ficando sério novamente. Meu querido, há um motivo para termos regras. Deixa a sala 13 em paz. Tá tudo bem aí.
Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mulher de dentro gritou novamente. Ela estava sufocando com as palavras agora, enquanto a fumaça invadia seus pulmões. Por favor, me ajude, Shaun. Eu não consigo respirar, deixe-nos sair. David riu novamente. Você tá ouvindo ela, cara? Eles vão morrer. Eu gritei incrédulo em como ele podia ser tão sem coração. Eu não ia deixar as pessoas morrerem por causa dele e de suas regras malucas. Peguei a maçaneta da porta. David me olhou nos olhos dizendo: Ô Shaun, como que ela sabe seu nome? Eu parei. Você disse a ela seu nome? Não, respondi. Eu olhei para a porta novamente. David colocou uma das mãos no meu ombro. Olha, Shaun, disse ele pacientemente. A sala 3 fica fechada, não importa o que aconteça. Em 20 minutos o filme vai terminar e todos sairão ilesos, eu prometo, tá? Mas eu ouvi ela gritando, eu vi a fumaça. Shaun, você viu tudo aquilo que ela queria que você visse. Acredite em mim, a sala 3 tentará de tudo para fazer você abrir aquela porta. Mas não teve sucesso em 13 anos e não terá sucesso enquanto eu for gerente aqui. Não vou permitir que isso aconteça novamente. Ele me levou para longe da porta suavemente. Quando o filme da sala 3 terminou, 20 minutos depois, uma multidão saiu. Todos saíram ilesos. Eu verifiquei a sala depois. Não havia sinais de fogo em lugar nenhum. Tudo estava normal. Regra número 2. Se você vir um homem vestido como personagem de filme, levando crianças para fora do saguão, notifique o gerente imediatamente. É normal que muitos cinemas contratem pessoas fantasiadas para promover novos filmes, como quando um filme novo do Star Wars foi lançado e eles colocaram caras com armaduras Stormtrooper andando ao redor do cinema para animar as pessoas. Eu odiava esse tipo de coisa antes mesmo de começar a trabalhar aqui. Um dos trabalhos estranhos que comecei depois de abandonar a escola foi em um parque de diversões decadente fora da cidade. Tive que usar um terno de pele rançoso e sujo do mascote do parque por 8 horas seguidas, 7 dias por semana. Ver uma coisa dessas hoje em dia me dá náuseas. Agora, a regra 2 é um pouco misteriosa. Eu só tive que segui-la uma vez, e nem tenho certeza do que realmente aconteceu. Mas é uma história interessante, embora horripilante. O dia que aconteceu foi na estreia de Avengers, Guerra Infinita. O gerente contratou vários cosplayers vestidos como os personagens principais para andar pelo saguão e tirar fotos com os fãs. Eu geralmente estava bem com isso, apesar de minhas experiências anteriores. O que me deixou nervoso foi como antes do início do turno, David reuniu todos e nos fez memorizar a lista de super-heróis que contratou. Ele foi absolutamente duro com isso, insistindo que os conhecêssemos de cor. Se não fosse pelo incidente com a sala 3, eu teria pensado que ele estava louco. Mas agora, eu sabia que nem tudo era como parecia nesse lugar. Não era uma lista longa, então ainda me lembro dela. Capitão América, Pantera Negra, Doutor Estranho, Thor. Eu sabia que algo estava acontecendo quando saí de uma das salas de projeção e vi uma pessoa vestida como o único Homem de Ferro caminhando lentamente pelo saguão, em direção ao depósito. Chegando mais perto, pude ver que havia algo muito errado com ele. Seu terno, antes de qualidade alta, parecia estar em mau estado agora. Estava sujo e arranhado, algumas partes correndo o risco de cair completamente. Mas a pior parte era que havia um tipo de líquido escorrendo por entre as juntas de sua fantasia. Era uma cor marrom escura nauseante, viscosa, quase como melaço. Meu coração parou quando vi que atrás dele estava um grupo de crianças. Nenhuma delas poderia ter mais do que 13 anos. Elas olharam vagamente para a frente, seguindo a figura fétida que os conduzia para longe da multidão em uma fila. Minha aprovação com a sala 3 me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre as regras. Corri para o escritório do gerente e gritei: Regra 2! Houve um estrondo vindo do escritório,
quando David saltou de sua cadeira tão rápido que ela caiu no chão. Merda. Eu sabia que não devia ter contratado ninguém. Ele estava remexendo em uma gaveta de sua escrivaninha, que havia destrancado rapidamente. Eu tive um vislumbre do que ele estava tirando antes de esconder no bolso da calça. Um frasco, com algum tipo de líquido claro e uma faca longa e dentada, feita do que parecia ser bronze. Ao sair do escritório, ele parou e me agarrou, empurrando um pedaço de papel amassado na minha mão. Shawn, certifique-se de que ninguém entre no depósito. Não deixe ninguém entrar, entendeu? Se eu não sair em meia hora, ligue o alarme de incêndio e evacue o prédio. Em seguida, ligue para o número nesse papel. Não houve tempo para perguntas. David saiu correndo da sala e eu corri atrás dele. Quando viramos a esquina, vi que o Homem de Ferro quase levou as crianças para o depósito. Ele estava a cerca de 3 metros da porta. As crianças ainda o seguindo cegamente. David passou por eles e abriu a porta com força. Então, em um movimento limpo, ele agarrou a coisa fantasiada, jogou dentro do depósito e fechou a porta. As crianças se contorceram como fantoches com suas cordas sacudidas para cima e para baixo. Então elas olharam em volta confusas. Provavelmente nem sabiam como chegaram lá. Então, elas fizeram o que qualquer criança faria naquela situação. Começaram a chorar. Passaram-se 23 minutos antes que David saísse do depósito. Havia marcas vermelho escuras em sua camisa uma vez limpa, e um fedor horrível exalava dele. Ele parecia cansado. Limpe lá dentro, Shawn. Se você encontrar algo estranho fora de um saco de lixo, não toque. O depósito estava uma bagunça. O líquido fedorento e escuro manchava o chão, as paredes e até o teto em alguns lugares. No canto, havia vários sacos plásticos pretos. Uma mancha úmida daquele líquido escuro e fétido estava se espalhando lentamente por baixo deles. Regra número 3. Se um homem com uma tatuagem na bochecha esquerda quiser algo dos achados e perdidos, não dê a ele. Agora, essa regra não está exatamente ligada a uma história que experimentei pessoalmente, mas ainda tenho algo a dizer sobre isso. Após o incidente da regra 2, David começou a me tratar com mais gentileza. Acho que ele confiou um pouco mais em mim, pois sabia que eu havia aprendido minha lição e entendia que as regras não existiam por motivos bons. Elas estavam lá para proteger a todos nós. Eu estava curioso sobre a regra 3. Depois de um tempo, reuni coragem para perguntar a respeito. Então, antes do turno de um dia, entrei no escritório e perguntei com cautela. David, desculpa incomodá-lo, mas eu estava me perguntando se você poderia me dizer mais sobre a regra 3. David sorriu ironicamente. Ela é curiosa, né? Não se preocupe, eu também ficaria curioso. Ele começou a remexer em suas gavetas e pastas de arquivo. Por fim, me entregou vários papéis amarelados grampeados no canto. Aqui, Shawn. Leia quando estiver de folga. Espero que isso acalme sua curiosidade. Quando chegou minha folga, sentei-me em um dos nossos vestiários e fiz exatamente isso. Os jornais eram, na verdade, vários artigos de jornal grampeados. O primeiro tinha 15 anos. Homicídio triplo. Família assassinada em sua própria casa. O bairro de Bolon ficou em estado de choque ontem, depois que a polícia encontrou uma cena de assassinato horrível na casa dos residentes locais. Da família de 4 pessoas, houve apenas um sobrevivente, uma criança de 13 anos, que foi encontrada amarrada e amordaçada, mas ilesa, na sala de estar de sua família, ao lado dos restos mortais mutilados de seus pais e de sua irmã mais velha. Foi encontrado na cena do crime um guarda-chuva que o sobrevivente afirma que sua mãe havia esquecido após a visita da família ao cinema local no início da semana. O gerente de cinema David disse aos nossos repórteres que o guarda-chuva havia sido pego por um homem tatuado um dia antes do assassinato, que alegou ser dele. A polícia está investigando a possibilidade de que esse homem tenha ligação com o crime, mas até agora a busca não teve sucesso.
Os 2 artigos seguintes tinham 12 e 5 anos, respectivamente, e foram publicados por jornais diferentes, mas contavam praticamente a mesma história: um homicídio em massa. Um mencionou um item de nossos achados e perdidos sendo encontrados na cena do crime. O outro não, mas David havia escrito embaixo a lápis da manchete: o mesmo homem. O que significa a tatuagem? Preciso fazer uma regra sobre ele. O último artigo foi o que realmente me assustou, no entanto. Não era novo, na verdade. Era apenas uma foto impressa de uma página de aparência antiga. O ano impresso na parte superior anunciava Londres, 1899. A escrita era dificilmente legível, mas a manchete me disse tudo o que eu precisava saber. O cinema de Londres desliga em meio à onda de assassinatos, enquanto o misterioso assassino reivindica itens esquecidos. Continua. Até a próxima. Obrigado.